cheias dos dons do Espírito Santo. É por isso que o cristianismo cresceu, e não apenas cresceu, mas ele se aprofundou, e foi de tanta força que nós tivemos a beleza dos mártires todos do início do cristianismo. Porque eles conseguiram a força de ir ao martírio, de enfrentar as feras, de serem transformados em tochas humanas e serem degolados, e tantas maneiras de eles serem martirizados. Por que eles conseguiram? Por que eles aguentaram tudo isso? Porque eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E é isso que nós vemos no primeiro querigma. Mal Pedro lhes anunciou quem era Jesus, e com eles disse claramente: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós o vimos, e nós agora estamos pregando no nome dele. E disse que ao comecinho da primeira leitura hoje, Deus constituiu esse Jesus Senhor e Cristo. Deixa eu ler melhor como está aqui diretamente. Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. E que beleza! Quando ouviram isto, eles ficaram, disse o trecho da liturgia, com o coração aflito. Mas não é bem aflito, não. A tradução da Bíblia da Ave Maria diz compungido. Compungido quando você, por exemplo, um espinho entra em você, você é compungido por aquele espinho. Quer dizer, o coração foi profundamente tocado, e tocado com dor, com arrependimento, com contrição, com o coração contrito, com o coração compungido. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Veja, mudou a disposição deles. Imagine homens e mulheres que dias atrás, 50 dias atrás, tinham levado Jesus à morte, agora estão ali perguntando o que devemos fazer. E Pedro foi direto: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Nós conhecemos pelo restante dos Atos dos Apóstolos que eles aceitaram, que eles foram batizados, e o grupo dos que acreditavam, o grupo daqueles que se tornaram cristãos, subiu a 3.000 pessoas. Nós diríamos um fenômeno, melhor ainda, um milagre, mas um milagre que torna-se, desculpe dizer assim, natural, porque este é o esquema de Deus, e não os nossos esquemas, infelizmente, que tantas vezes usamos. Graças a Deus se tem falado muito em evangelização, mas meus irmãos, a evangelização se faz assim, como está narrando para nós os Atos dos Apóstolos, é dessa maneira. Quanta gente eu tenho ouvido aderindo a esse plano pastoral de evangelização, mas dizendo: mas nada desse negócio de Espírito Santo, de pessoas cheias do Espírito Santo, de dons do Espírito Santo. Bom, então não funciona. Desculpe se já começa no zero. Se essas pessoas não são cheias do Espírito Santo, se essas pessoas não querem, até dizem: eu faço sim, e faço todo o esquema da evangelização, e fazem grandes conferências a respeito disso, mas deixa dessas bobagens dos carismáticos, né, de a pessoa ser cheia do Espírito Santo, e das pessoas receber os dons do Espírito Santo.
Você já começa com pessoas assim, já começa sem efeito. São Paulo ousadamente vai comparar o ser cheio do Espírito Santo como alguém embriagado. Ele até diz: não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Até ele podia dizer: embriagai-vos do Espírito Santo. Se esses primeiros não estão embriagados do Espírito Santo, eles não passam para eles algo que embriague, algo que tenha álcool. Como é que as pessoas vão ficar embriagadas? Você está me entendendo muito bem. Não se acha, não se trata de álcool, de vinho, de cachaça, de pinga e de vodka. Se a pessoa não está cheia do Espírito Santo, como ela pode passar o Espírito Santo? E meus irmãos, não é a nossa oratória, não são os nossos discursos, não são as nossas ações que transformam corações, que transformam vidas. E o que é preciso, especialmente hoje, é que vidas sejam transformadas, se tornem verdadeiramente criaturas novas. Senão nós ficamos derrapando o tempo todo, fazemos um grande esforço, mas nós acabamos não saindo do lugar com grandes esquemas, com grandes conferências, mas sem sairmos do lugar. Por quê? Porque perdemos o essencial, e o essencial é simples, é muito simples. É aquilo que Pedro fez. Esse é o primeiro querigma. Logo mais vai aparecer no capítulo 3 e 4, um segundo querigma que Pedro fez. E se você vai passando pelos Atos dos Apóstolos, todo o início são os primeiros querigmas que os apóstolos fizeram. Primeiro Pedro, depois Paulo. Aqui nos Atos não cita os demais apóstolos, porque ele se concentra principalmente em Pedro e em Paulo. Mas você imagina que os outros apóstolos fizeram a mesma coisa. Por isso o cristianismo naqueles inícios foi o que foi. Isso que o Senhor quer: transformação de vidas. Mostram as ruínas ainda daquele grande quartel que estava no alto de uma colina sobre o mar da Galileia, e dali se dominava não apenas o mar da Galileia, mas toda a Cafarnaum, que era uma cidade grande, uma cidade movimentada, cheia de comércio. De lá os romanos dominavam, e Maria era prostituta lá, servindo aqueles soldados e oficiais. E mais ainda, não apenas ela era prostituta, mas ela como que empresariava, organizava mulheres, moças, que serviam a esses soldados e a esses oficiais. Mas houve um dia em que ela ouviu Jesus. Ela, conhecida como era, ficou de longe envergonhada. Mas ela ouviu a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus tocou tanto o seu coração, que ela faz uma coisa imprevisível. Ela se decide, larga tudo e vai seguir a Jesus. E aí acontece uma coisa que ninguém podia supor até aquele tempo. Discípulos eram apenas homens, e nenhum mestre tinha mulheres como discípulas. Maria decidiu-se, e certamente ela teve a reprovação dos apóstolos, dos demais discípulos, mas Jesus entendeu perfeitamente a transformação de vida daquela mulher, e da vontade que ela tinha de ir se transformando cada vez mais, porque ela trouxe todos os restos daquela vida, os hábitos, o temperamento dela. Ela precisava de uma grande transformação.
Então ela estava ali o tempo todo rente com Jesus, não querendo perder nenhuma das palavras de Jesus. O dinheiro que ela tinha ganhado, ela usava para ajudar nas necessidades de Jesus e dos apóstolos. E ela, pelo fato de ser pecadora desse jeito anteriormente, atraiu outras mulheres, que começaram a ser também elas discípulas de Jesus, algo totalmente novo na história, não só na história dos judeus, mas na história. Nenhum mestre tinha mulheres, nem os gregos. Todos os discípulos eram homens, e tudo se inova com Maria Madalena. E veja, ela de tal maneira foi transformada, que foi a única a seguir a Jesus até o alto da cruz. Verdade ou não é? Os próprios apóstolos sumiram, abandonaram, correram, fugiram, amedrontados, e ela não. Nós diríamos, João foi sim, graças a Deus, mas certamente quem abriu o caminho para levar Nossa Senhora foi Maria Madalena. Ela conhecia todos aqueles soldados, e ela sabia, desculpe a expressão, empeitá-los. E foi ela que levou Maria e levou João. João estava com Maria, mas foi ela que conseguiu varar todas as barreiras, e chegar e permanecer, e não sair daí. E você vê, na manhã da ressurreição, ela que toma iniciativa e que leva outras mulheres, porque o embalsamamento de Jesus foi feito muitas pressas, mas a surpresa é outra. Quando ela vê o túmulo vazio, e Jesus não está lá, e ela está chorando, e ela vê os dois anjos, como está narrado aqui, e os anjos perguntam a ela: por que choras? E ela explica o porquê. Logo depois, uma outra voz pergunta para ela: mulher, por que choras? E ela vai explicar, mas nisso Jesus interrompe, chamando-a pelo nome Maria. Jesus nunca a chamou de Madalena. Madalena era apelido dela, porque ela é prostituta de Magdala. Ela era a Madalena, a quarteleira. Mas para Jesus não. Para Jesus ela era Maria. E porque Jesus viu tudo o que aconteceu com ela, porque ela muito amou, porque ela muito foi perdoada, Jesus também a amou muito. E o jeito de dizer Maria era todo especial. O acento que ele punha na palavra Maria, e ela logo percebeu, não podia ser outro a não ser Jesus. E acontece tudo isso que você viu no Evangelho. Meus irmãos, a ninguém é impossível a conversão e a transformação de vida. O segredo é a palavra de Deus pregada com o poder do Espírito. Com Maria foi Jesus, o próprio Jesus. Mas agora nos Atos dos Apóstolos, são os apóstolos, é Pedro, para dizer: esse Espírito Santo foi dado e nos é dado. E o que precisamos fazer, porque você vê, há uma multidão de pessoas precisando de vida nova, até mesmo sofrendo, e sofrendo muito. E nós somos hoje um mundo de sofrimento. Por quê? Porque as pessoas não são verdadeiramente cristãs. As pessoas
não conhecem verdadeiramente a Jesus. As pessoas não se tornaram novas criaturas, não houve essa transformação de que Jesus falou a Nicodemos: é preciso nascer do alto, nascer de novo. Não aconteceu, e por isso acarreta uma série de sofrimentos. E acontece o pior: um mundo que tem o nome de cristão, um mundo de gente que tem o nome de cristão, mas que na verdade vivem mais pagamente do que cristamente. E tudo isso pode se mudar, e é isso que o Senhor está pedindo de mim e de você, que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito, que preguemos no poder do Espírito. Gente, não é questão de oratória, é questão de Espírito. E o próprio Espírito Santo, através da palavra, que não é palavra nossa, é a palavra de Deus, vai tocar os corações, vai levar ao arrependimento, vai levar a elas também serem cheias do Espírito Santo, e vai levar a uma transformação de vida tão grande como aquela que aconteceu com Maria, que eu já nem chamo mais de Madalena, mas a Maria, que porque muito amou, muito foi perdoada. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acampamento do Sagrado Coração de Jesus, de 20 a 22 de junho. Presença de Padre Adriano Zandoná. A nossa fé, meu irmão, minha irmã, é uma fé que tem raiz. Padre Fabrício Andrade. Mas para coisas de família, a gente tem que ter coragem de falar. Padre Fábio de Melo. Uma coisa é quem sou eu, quem é você. E shows com Padre Joãozinho, Juliana de Paula, Davidson Silva e Comunidade Canção Nova. Participe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. A gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver.